Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tomei um susto quando eu olhei para esse relógio aqui, ó. Olha para isso. Está dizendo que é 9h58, ó. Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto de mim, por favor. Mateus capítulo de número 1. Esse aqui, pastor, ele não atrasou não, né? Esse aqui virou, foi à noite, chegou de manhã. 9h58. Mateus capítulo 1, versículo 20, meus irmãos. Eu vou aproveitar a gentileza de vocês estarem de pés. Eu já vou ler o texto e posteriormente vocês se assentam. Aí sim, eu farei aqui as minhas considerações. Mateus capítulo 1, versículo 20. Quem encontrou diz amém. Amém. Muita atenção à leitura, por favor. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Capítulo 2, é só virar a página, versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo de número 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Eu li 3 versículos com vocês. Não quero cansá-los, não pretendo ser redundante, não vou enfadá-los, mas penso que seja relevante nós lermos mais uma vez cada um desses versículos. Só que desta feita, não os lerei tão apressadamente como fiz na primeira ocasião. Quero pontuar 2 palavras em cada versículo, e quando eu as disser, caso queiram e possam, seria muito bom ouvi-los expressando essas palavras coletivamente, em alto e bom som. O verso 20 no capítulo 1, diz: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Lhe apareceu um anjo. Repita comigo: anjo e sonho. Capítulo 2, versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Repita comigo: anjo e sonho. Verso 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho. Apareceu num sonho. Mais uma vez, repita comigo: anjo e sonho. Antes de se assentar, muita atenção no que eu vou dizer. Eu queria que você fosse boca de Deus. Vem aqui, Gilmar, por favor. Dissesse para pelo menos uma pessoa o que eu vou dizer para o Gilmar aqui agora. Diga mais ou menos assim: se prepare. Deus te dará sonhos espirituais. Aí dá glória a Deus quem achar que realmente vai ter. Meus irmãos, vocês sabem que, de certo modo, direto ou indiretamente, não sei como pontuar corretamente o que irei dizer a seguir, mas eu meio que, não sei se vocês aceitam isso, mas eu me sinto, tá bom? Parece que meio que eu faço parte da história dessa igreja, não sei se vocês me recebem, mas eu me sinto, tá bom? Eu me sinto. Já são muitos anos cooperando com a obra de Deus em Aracruz, e eu quero agradecer muitíssimamente ao pastor Valdo. Eu tenho muitos amigos aqui, e eu não fui convidado para cumprimentar os amigos, não é verdade? Fui convidado para pregar, e se eu for cumprimentar os amigos, aí não tem pregação não. Então, em nome do vosso pastor, sintam-se abraçados, amém, meus irmãos? Amém. Ok.
quero dizer a vocês que eu não sei qual é o mistério de Deus comigo em Aracruz, mas Deus sempre marca a minha vida em Aracruz, sempre. Em muitas viagens que eu estive no exterior, eu voltei, ao invés de ir para casa, eu já parei em Aracruz, né? Em muitas viagens que eu estive no exterior, eu nunca dispensei a agenda aqui, nem quando estando fora do país. Eu sempre me esforcei, ajustei e por aqui passei para estar com os irmãos. E eu sempre dei testemunho do que Deus fez, não é verdade? Por exemplo, quando eu abri o primeiro trabalho missionário fora do Brasil, que foi no Paraguai, com o pastor Jander, chegamos lá e vimos a igreja fechada e reinauguramos ela. Lembram-se disso? Eu vim de lá direto para cá, lembra? E aí cheguei aqui, o pretinho vendendo os meus livros ali fora, eu não esqueço disso. Começou a chorar vendendo os livros. Eu preocupado como que ia mandar o primeiro salário para o missionário. Estava no meio da pandemia. O pretinho vendendo meus livros ali começou a chorar, pastor Valdo. Virou para mim e falou assim: pastor, vê se chegou aí. E mostrou o celular chorando. Aí eu olhei, uma oferta considerável. Uma oferta considerável, não vou falar valor. Eu olhei e comecei a chorar junto com ele, me emocionei, disse: Deus te abençoe, meu filho. Eu já vou enviar o primeiro salário do missionário. Deus é maravilhoso demais. Então, são essas coisas, e entre muitas coisas que eu queria pontuar, eu quero compartilhar Eu já recebi mais de 30 convites formais. O que seria um convite formal, pastor? Carta, convite, com timbre, assinatura do presidente do campo, do presidente do estado, do presidente do município, me convidando para ir pregar nos Estados Unidos da América. Mais de 30. E eu nunca pude ir. Embora já preguei em muitos países, eu nunca pude ir porque eu não tinha o visto americano. Então eu fui lá no consulado. Diante desses tantos convites que eu recebi, eu tentei 4 vezes lá no consulado americano pegar o meu visto. E se vocês não têm dimensão do quão difícil é, procurem saber. É uma coisa praticamente impossível, principalmente para alguém como eu, que não tem renda, que não tem imóvel, que não tem nada no nome. Como é que prova que vai e volta? Chegava lá, o consulado olhava para mim, parece que não ia com a minha cara e dizia: negado. A última vez que eu fui, eu fiz um investimento familiar. E parece que o diabo realmente ficou tão furioso com a minha ida lá, irmãos. Eu perdi mais ou menos uns 25 mil reais. Paguei uma assessoria cara, pessoas especializadas, passagem aérea para mim, para minha esposa, para meus 3 meninos, porque lá em casa o time é grande, vocês sabem, né? Hotel e etc, enfim, no somatório, uns 25 mil reais. Falaram para mim: negado. Aí eu vim embora de lá muito para baixo, minha esposa chorando, porque ela tem mais de 24 anos que ela não vê o pai dela. E aí meus meninos chorando, aquele choreiro, e eu tentando manter a calma perto deles. Depois que eu saí de perto deles, quem chorou muito foi eu, né? Ver a minha família sofrendo daquele jeito. Então, e fui direto desta tentativa do visto para atender um compromisso. Quando eu chego no aeroporto, as minhas caixas de livro, irmãos, molhada, derretendo. Você já viu o papelão derretendo? Pegava assim, puxava assim, derretia os pedaços. E a empresa aérea não se responsabilizou, mais um prejuízo de aproximadamente 10 mil reais. E tudo sem eu poder. Tinha comprado os livros no cartão para pagar a despesa das passagens aéreas que viria depois. Enfim, é uma loucura. Eu demorei quase 2 anos para me recuperar desta pancada emocional e financeira. Para resumir tudo para vocês, eu fui lá ontem em Brasília. E eu saí de lá chorando, porque desta 5ª vez o consulado, sem perguntar muita coisa como das outras vezes, pegou a carta convite e tão logo disse: o seu visto está aprovado, seja bem-vindo aos Estados Unidos da América. E lá em Patinga ninguém sabe disso não, porque parece que Deus tem uma parada obrigatória comigo em Aracruz, para me contar para vocês primeiro, né? Irmãos, eu estou muito feliz, eu quero que vocês, né, sintam esta minha alegria, eu quero partilhar a minha alegria com vocês, tá?
É uma vitória muito grande de Deus para mim e para minha família. Glória a Deus por isso. Pastor Gilmar, obrigado por me convidar mais uma vez, tá bom? Eu fui cortar o cabelo hoje porque o senhor estava assessorando aqui junto do presidente 2 famílias enlutadas, né? E essa é a igreja do Senhor. É um misto de sentimento, né? Alguém vai embora, a saudade fica, mas a certeza do reencontro também está pujante, né? E de noite a gente não deixa de festejar, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai também se encontrar com ele nos ares. Não é verdade, meus irmãos? Minha palavra de sentimento aos familiares enlutados e também minha palavra de encorajamento. Muito breve a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, disse Paulo que os mortos vão ressuscitar primeiro e vão ficar aguardando a gente na entrada do céu, e nós juntamente com eles nos ares entraremos para as bodas do Cordeiro. Eu fui hoje cortar o cabelo, pastor Gilmar, e me bateu uma baixa estima tão grande, rapaz, na hora que o rapaz estava cortando meu cabelo, porque eu estou ficando careca mesmo. E aí ele manobrava com o pente de lá para cá, daqui para lá. Eles estão até aí, eu vi algum deles aí. Aqui, ó, no teclado. E aí, bateu uma baixa estima, eu falei, não tem para onde correr. Eu acho que eu vou ter que, se eu quiser sair dessa baixa estima, eu vou ter que implantar cabelo. Só que aí eu cheguei nessa porta e de lá para cá eu vi até lumiar a careca do Neemias. Aí eu disse, se o Neemias consegue ser feliz, sorrindo desse jeito, sem cabelo, então eu vou me unir ao time, Neemias. Estamos juntos agora, tá bom? Dê um abraço, tá bom? Só para descontrair. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês rapidamente sobre uma coisa, antes de ainda entrar no texto. Eu amo tanto esta cidade, eu tenho um vínculo assim de afeto tão profundo com esta cidade, que de um tempo para cá eu comecei a observar que esta cidade pode ter na cadeira do executivo mandatário deste município um irmão nosso. É possível que Deus faça isso. É possível que Deus tire da mão do ímpio e coloque o governo desse município na mão de um crente. É possível. E hoje a minha esperança ainda se renovou mais. Porque quando eu cheguei eu vi o Alcântara aqui, que já pleitei essa possibilidade há algum tempo. Um servo de Deus, um homem dinâmico. E depois eu vi o Alex com uma farda diferente, rapaz, hoje. E quando eu vi você com essa farda diferente, eu falei, rapaz, esse moço é uma autoridade. Mas não é só uma autoridade militar, não. Ele é uma autoridade de Deus na terra, sabia? E agora eu não sei como é que vocês vão acordar, você e ele não, o deputado. Se o senhor vem para a cadeira de prefeito e ele vai para a Câmara dos Deputados estadual, ou se o senhor prossegue lá e põe ele mesmo aqui no acordo que vocês vão fazer, mas eu quero acreditar que Deus vai usar um desses homens aqui para sentar na cadeira de comando. Quero acreditar nisso. E vou dizer uma coisa para vocês, debaixo do sangue de Jesus, porque também eu não gosto de fazer politicagem, não se engane. Ninguém pediu para me falar isso aqui. Eu nem vi eles hoje. Na verdade o Alex estava por outro canto, certamente o deputado também nas atividades dele. Eu nem encontrei com eles. Não há nenhum acordo para falar o que eu falei. Eu apenas estou sendo espontâneo. Então, como eu sou espontâneo, também vou arrochar agora, ok? Não prometam muito e cumpram pouco, porque senão vocês vão deixar o povo à espera das possibilidades. E se prometerem pouco, procurem cumprir muito, para superar a expectativa desse povo. Não engane o povo de Deus, meus irmãos, por favor, não engane não. Tem muita gente enganando a igreja do Senhor. Muita gente. Tem ímpio que vem nos nossos púlpitos na época de eleição. Se a gente apertar um pouquinho, tem uns deles que falam até línguas estranhas, viu? Só que depois vai tomar passe no terreiro, vai lá em tudo enquanto é tipo. São ecumênicos, não são cristãos. E nós somos servos do Deus Altíssimo, não é verdade? E sabe por que Deus está exaltando vocês? Porque vocês estão honrando o nome de Deus. Se vocês deixarem de honrar o nome de Deus, Deus deixa de honrar vocês. Então, não brinquem mesmo com o sentimento da igreja. Eu quero crer que se vocês continuarem sendo fiéis, obedientes e sendo testemunhas de Cristo na terra, não está difícil para isso acontecer no futuro muito próximo deste município, tá bom? Os irmãos querem fazer uma oração por eles? Eu senti, meu corpo está todo arrepiado, irmãos.
é macumba, é tudo enquanto é coisa ruim acontecendo, e a gente precisa abrir mais a visão. Deus está levantando irmãos nossos para estarem nos representando, e tem gente que ainda é contra uma coisa dessa. Vem aqui, Alex, vem aqui, por favor, pastor. Queria que vocês ficassem aqui perto de mim. A autoridade espiritual dessa igreja é o pastor Valdo. Eu estou até com medo dele puxar meu paletó, porque eu não combinei nada, não pedi licença. Pastor, estou sendo muito espontâneo, me perdoe, tá? Nem pedi o senhor. Mas agora eu também não vou me atrever, a autoridade aqui é o senhor. Vocês podem ajoelhar aqui, meus irmãos. Deus vai blindar vocês contra hostes espirituais da maldade, contra ataques diabólicos, entendeu? Contra a obra de macumba, força do mal, eu creio. Por favor, pastor. Estendam as mãos, irmãos, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem levantado alguns dos teus servos para fazerem a diferença na terra. E eu quero acreditar que o Senhor tem uma obra grande na vida desses dois irmãos. Não só eles, muitos outros. Talvez tem outros aqui que eu nem conheço, Senhor. E o Senhor vai usá-los para esta última hora da igreja. A igreja não está desamparada de representantes, não, Jesus. O Senhor está levantando lenta e gradativamente homens corajosos para baterem de frente contra esse sistema engenhoso e corrompido. Use eles, Jesus, com autoridade na terra. Glorifique o teu nome sobre a vida deles, e que eles possam viver, Senhor, o cumprimento das tuas promessas. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, em nome de Jesus. Que fique marcado para os anais da história esse dia. Deus é poderoso para fazer. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu estou percebendo que já tem gente sentindo a presença de Deus aí. É assim que Deus faz, né? Não é na agenda da gente, nem no cronograma da gente. Bom, rapidamente aqui, porque o nosso tempo é muito curto, eu reconheço a exiguidade do tempo, eu vou procurar ser o mais breve que eu puder. São 9 horas, vocês querem ouvir 10 minutos pelo menos? Quem quer ouvir a palavra diz amém. Vocês estão animados mesmo, velho. Então eu vou ser o mais breve que eu puder, presta atenção. Existem 7 maneiras com as quais Deus fala com o seu povo. Quantas? Existem 7 maneiras com as quais Deus fala com o seu povo. 7. A primeira maneira com a qual Deus fala com o seu povo é indiscutivelmente pela sua palavra. A segunda maneira com a qual Deus fala com o seu povo é pelo seu Espírito. A terceira maneira com a qual Deus fala com o seu povo é pela consciência. Tem gente que diz assim: Deus falou comigo. Aí você pergunta: mas como assim falou? Você ouviu? Não, aqui, na consciência. A quarta maneira com a qual Deus fala com o seu povo é através da multidão de conselhos. Já dizia o proverbista: na multidão de conselhos encontra-se assertividade para a decisão. Não se engane, tem hora que Deus usa um monte de gente ao mesmo tempo para dar conselho para a gente, e é Deus falando, e tem muita gente que não dá atenção para isso. Mas biblicamente falando, uma das maneiras com as quais Deus fala com o seu povo é pela multidão de conselhos. E estas 4 que eu acabei de arrolar são prioritariamente as que Deus mais se utiliza delas para revelar a sua vontade. Não por via de regra, mas as 3 que eu vou acrescentar são secundárias. Deus não se utiliza tanto destas maneiras para falar. As 4 maneiras principais são essas: pela sua palavra, pelo seu espírito, pela consciência e pela multidão de conselhos. E aí, pastor, o senhor tinha dito que era 7. Sim, vou chegar lá. Quando Deus não fala por estas 4 que são as principais maneiras de se revelar, então, olha para mim aqui, ó. Deus meio que apela, linguagem antropomórfica, viu? Porque Deus não precisa apelar, Ele manda no céu, na terra e até no inferno. E quem não desobedecer é doido, porque Ele pode tudo que quer, né? Então, não é que Deus apela propriamente dito. Eu estou me utilizando de uma maneira que você compreenda. Vou melhorar a expressão. Deus potencializa a sua vontade
Então ele fala por profecia, 3 maneiras finais: por visão e por sonhos. Estas são as 7 maneiras com as quais Deus fala: pela sua palavra, pelo seu espírito, pela consciência, pela multidão de conselhos, por profecia, visão e sonhos. 7 maneiras. Por que o senhor pontuou sonhos por último, pastor? Porque geralmente os sonhos é o recurso final utilizado por Deus para revelar o que quer. Deus não é de utilizar-se tanto de sonhos quanto das demais outras maneiras. Os sonhos é o recurso final. Espera lá, pastor, o senhor pode ser mais claro? Posso. Leia a Bíblia toda, faça o que eu fiz, leia a Bíblia toda algumas vezes, e aí você tenta encontrar o oposto do que eu estou propondo. Você não vai achar. Por quê? Porque de todas as maneiras com as quais Deus falou, a que Ele mais utilizou para falar foi sonhos. Só existe 14 personagens bíblicos que sonharam. Quantos? Existe quantas maneiras com as quais Deus fala, irmãos? Quantos personagens bíblicos sonharam? Fiquem atentos para você não misturar uma coisa com a outra. Abre o olho, hein? Das 7 maneiras com as quais Deus fala, o sonho é a menos utilizada. E só 14 personagens bíblicos tiveram sonhos de Deus. Só 14. Senão vejam vocês, rapidamente, só para a gente aguçar o interesse nessa introdução, para você entender onde eu quero chegar. O primeiro sonhador da Bíblia é Abimeleque, em Gênesis 20, que sonha acerca da justiça de Abraão, pois com ele Abraão havia dito que sua mulher era apenas sua irmã. E como a severa maneira punitiva que Deus tem de castigar aqueles que se opõem à sua vontade nunca virão antes de Deus trazer um alerta de juízo, porque Deus não é um senhor feudal na mão que covardia pessoas sem primeiro avisá-las do perigo que elas estão correndo, viu? Não pense que Deus vai castigar alguém sem primeiro alertar essa pessoa que ela pode ser vítima do castigo. Então esse é o primeiro sonhador, Abimeleque, rei do Egito, que sonhou que Sara não era apenas irmã de Abraão, era sua esposa. Não é verdade? O segundo sonhador da Bíblia é Jacó. Este sonhou 2 vezes. Quantas? O primeiro sonho de Jacó, Gênesis 28, a escada que toca os céus, né? Seres angelicais se movimentando, subindo e descendo. O segundo sonho de Jacó, Gênesis 31, a Bíblia diz que ele sonha, e nesse sonho ele absorve a arte da biologia e consegue multiplicar o rebanho de seu sogro Labão. Estava na Mesopotâmia, casa de Naô, em terra de Milca, tinha trabalhado 14 anos, mas ainda não tinha posto um tostão furado no bolso, porque os 14 anos de trabalho foram somente para ter o direito de dote de sua amada esposa Raquel. Nesses últimos 6 anos de trabalho pela Mesopotâmia, agora Labão propôs uma paga do seu salário, dizendo que parte do rebanho seria o seu pagamento. Mas como Labão era espertalhão, e a Bíblia diz que trocou o salário de Jacó por 10 vezes, Deus deu para ele a arte da biologia em sonhos. O cara se tornou um agrônomo sem estudar faculdade, hein? Esse é o nosso Deus. E ainda tirou do ímpio para dar para o crente. E quando Labão foi atrás, ele também sonhou, porque Labão é o terceiro sonhador da Bíblia. Ele vai atrás de Jacó para pegá-lo na unha, pensando que Jacó tinha tomado dele. Só que enquanto ele está indo, ele também tem um sonho. É o terceiro sonhador da Bíblia. E nesse sonho Deus diz para ele: não ponha tua unha suja no meu servo. Não foi ele que tomou de você, fui eu, o Senhor, que tirei de você para dar para ele. Deus pode ou não tirar do ímpio para dar para o crente? Sim ou não? Vai escutando. O quarto sonhador da Bíblia é José, o filho de Jacó. José também teve 2 sonhos. Quantos? Sei que vocês conhecem, os feixes, a estrela, o sol e a lua, sim ou não? Só que depois de sonhar, viveu 13 anos em detrimento dos sonhos que teve, em busca da realização. No 11º ano, após ter sonhado, ele estava dentro do presídio federal do Egito. E José gostava tanto de sonho que ele se envolveu com a vida de outros sonhadores. Estando no presídio, o padeiro e o copeiro, que são o 5º e o 6º sonhador da Bíblia, ele propõe que ele lhes conte o sonho para que ele possa interpretá-lo. Porque José era mais do que um sonhador, ele também era alguém que acreditava no sonho dos outros. Isso é muito importante lembrar. Porque tem muita gente que é muito egocentrista, muito exclusivista, né? Mas o irmão José era um sujeito que, além de sonhar, ainda dava conta de acreditar no sonho dos outros.
Vê se quem está do teu lado aí tem muito sonho. Vê se quem está do teu lado aí tem muito sonho. Vê. Agora vê se quem está do teu lado tem capacidade para acreditar nos teus sonhos. Vê. Sonhando tem muita gente. Agora, compartilhar sentimento de gratidão pelo Deus que é capaz de realizar na tua e também na minha, aí é difícil encontrar. Só que José é mais do que um sonhador e alguém que acredita no sonho dos outros. José também se tornou um interpretador de sonhos. Porque isso é um caminho sem volta. Se envolver com sonhos é assim, viu, irmãos? Cuidado que esse negócio pega. E quem não sonha não vai em lugar nenhum, sim ou não? José se envolveu tanto com sonhos que ele participou da vida do 5º, do 6º e do 7º sonhador da Bíblia. O 7º sonhador da Bíblia é Faraó. Esse também teve 2 sonhos: espigas gordas e mirradas e vacas gordas e magras. Eu sei que vocês conhecem o desfecho da história. O 8º sonhador da Bíblia não tem nome. A gente conhece porque biblicamente está descrito. Quem já leu meu livro sobre José aqui? Levante a mão. Vocês leram essa parte, eu tenho certeza. O 8º sonhador da Bíblia não tem nome. Lá a gente fala que são midianitas, porque o texto traz ou fornece essa informação. Mas o fato é que a gente só descobre que esses midianitas sonharam porque o irmão Gideão era um sujeito corajoso, que no calor da guerra, sabendo ele ter pouco quantitativo humano para enfrentar a peleja, ele chama um dos seus servos e desce ao arraial dos midianitas. E como um bom mineiro, ele fica suntando. Sabe o que é suntar ou não? Todo bom mineiro sabe suntar, né? Ele chegou lá, é igual mineiro querendo pegar traíra debaixo da taboca. Se não ficar quietinho não pega, porque tem que escutar ela pular para você jogar lambari na boca dela, ó. Aí o irmão Gideão chegou lá e ficou suntando. Enquanto ele está suntando do lado de fora da tenda, diz a Bíblia que do lado de dentro tem 2 homens conversando. Um diz assim: eu tive um sonho. Está escrito na Bíblia não, tá? Mas eu quero crer que o outro disse assim: e eu acabei de receber o dom da interpretação. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando o que teve o sonho conta o sonho que teve, o outro que está recebendo a informação dos sonhos conta para ele qual é a interpretação. Então é fato. Um sonha e o outro tem a interpretação, né? Ele diz: eu sonhei que um pão de cevada torrado descia no arraial dos midianitas e saía igual um trator de esteira, arrebentando tudo. Aí o outro diz: rapaz, eu acabei de receber a interpretação. Isso não é outra coisa a não ser a espada do Senhor pela mão de Gideão. É o sonho do livramento, né? Nosso Deus é poderoso demais. O 9º sonhador da Bíblia é Salomão. Salomão teve o sonho, e eu sei que vocês conhecem a história, né? Que propiciou para ele a possibilidade de escolher o que quisesse, pois foi assim que Deus o disse: pede-me o que tu queres que eu te faça, e assim lhe será feito. E ele pediu sabedoria. Foi através de sonho, viu? Que ele recebeu a sabedoria que teve. O 10º sonhador da Bíblia é Nabucodonosor. Também sonhou 2 vezes. Nabucodonosor, no primeiro sonho, sonhou sobre a estátua de metais distintos, começando com ouro na cabeça e terminando com ferro e barro nos pés. Nabucodonosor sonhou com uma pedra, se chocou com essa estátua, e essa pedra é Cristo, a coluna principal. A pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens, mas posta de cabeça por aquele que sabe o que faz quando quer edificar a sua igreja. Esta pedra quebrou o cânion da estátua e dissolveu até os pés. Caiu o governo babilônico, entrou o governo persa. Caiu o governo persa, entrou o governo grego. Caiu o governo grego, entrou o governo romano. E as 4 potências mundiais já passaram. Mas Isaías disse que aquele que estava, continua estando, assentado no mais alto e sublime trono. O 11º sonhador da Bíblia, o 2º sonho de Nabucodonosor é acerca da árvore. Eu sei que vocês conhecem a história, né? A árvore frondosa que tomba, enfim. O 11º sonhador da Bíblia que fecha o Antigo Testamento é Daniel. Sonhos escatológicos acerca do que seria depois. E aí, fechando o Antigo Testamento, quando a gente entra nas páginas seletivas do Novo Testamento, a esperança que se tem é que a profecia de Daniel se cumpra em nós agora. E que o sonho que Daniel teve possa ter cumprimento em cada um dos seus detalhes nesta geração. Ou sou só eu que estou esperando a trombeta tocar? Tem mais alguém querendo ir aqui para as bodas do... Chegamos então ao 12º sonhador da Bíblia, que não está mais no Antigo Testamento, está no Novo Testamento.
E agora nós só temos 3 sonhadores no Novo Testamento. O 12º da Bíblia e 1º do Novo Testamento também não tem nome. É conhecido como magos, anciões. E se você ler a história, você vai ver que a estrela aponta o caminho, mas o sonho é quem revela que o Messias estava sendo taberculado, porque Deus taberculou entre nós, se fazendo como carne no ventre de Maria. E eles foram atrás da estrela que apontava o caminho e que se deu em Belém. O 13º sonhador da Bíblia e 2º do Novo Testamento é José, o único sonhador da Bíblia que sonhou 3 vezes. Quantas vezes ele sonhou, gente? Já estou encerrando a introdução para mim fazer umas 2 aplicações no máximo e orar com vocês. Como ele é o único sonhador da Bíblia que sonhou 3 vezes, eu vou parar nele. Mas se me permitem, só para ninguém ficar com curiosidade, o 14º sonhador da Bíblia é a única mulher da Bíblia que sonhou. A mulher de Pilatos, que sonhou acerca da justiça do Cristo, a ponto de Pilatos lavar as suas mãos depois dela ter sonhado. Lembram-se? Mas o que nos compete é falar de José, o homem que sonhou 3 vezes. Quantas vezes? Olha o primeiro sonho, presta atenção, rapidinho. Deus vai falar com alguém aqui. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. É batalha espiritual mesmo. Isso aqui é batalha espiritual mesmo. Mas fique tranquilo, Deus tem um recado para alguém aqui. Eu tenho certeza disso. Ouça bem. Quando a gente olha para esse cenário, José estava desposado com Maria, sim ou não? Sabe o que é desposado? Estava noivo, prestes a se casar. E todo bom judeu, quando se aproxima do casamento, ele vai à casa do pai, prepara a casa, depois de ter pagado o dote, é claro, e depois volta para buscar a sua esposa. José muito provavelmente já teria pagado o dote nessas alturas do campeonato, já estava na casa do pai, preparando a casa para buscar a sua esposa, e de repente lhe chega uma notícia. Qual a notícia, pastor? Maria, tua noiva, está grávida. Imagine a cabeça de um homem que está próximo do casamento, não estando ele nas regiões, ou colado próximo, na proximidade geográfica, ficar sabendo que a mulher está grávida. O que passa na cabeça de um homem? Sei que vocês são inteligentes, mas José não bate desespero. José não é tomado pelo desespero. A Bíblia diz que José era justo, sim ou não? Outro detalhe que o texto nos oferece é que Maria era virgem, sim ou não? Se Maria é virgem, se José é justo, José não está desesperado. E por que ele quer ir embora, pastor? Porque o primeiro versículo que o senhor leu, está escrito que projetando ele ir embora, o anjo veio e apareceu no sonho. Por que ele quer ir embora? Porque José sabe que na cultura judaica, uma mulher que trai a confiança do seu cônjuge, morre apedrejada em praça pública. E como José não reside nas proximidades em que Maria está, alguém poderia dizer imediatamente: ela traiu José. E José, sabendo que ela poderia ser culpada e apedrejada, a primeira reação que ele tem é: que julguem a mim de não ter aguardado o dia do casamento, mas que não a matem apedrejada em praça pública. Ele meio que está se sacrificando. Consegue entender isso, sim ou não? Culturalmente falando, é isso que está acontecendo, ok? E aí o judeu não viaja de noite, porque o judeu teme 2 períodos do dia. Ele teme o período entre 11h30, próximo de meio-dia, até 3 da tarde. Foi justamente o período que Jesus ficou na cruz, de meio-dia até 3 da tarde. Sabiam disso? Eles consideram isso como mortandade que assola ao meio-dia, né? Como uma peste que assola, porque a alta exposição à luz solar nesse território árido, inóspito, desértico, levava muitos a óbito. Não se engane, estamos falando de temperaturas altíssimas. E assim como o judeu não viaja próximo de meio-dia até 3 da tarde, ele também não rompe a hora 1/10, porque caindo a noite, que para os judeus o dia não termina às 24 horas como para nós, e sim às 18. Eles param o que estão fazendo, entram em acampamento e só prosseguem a viagem quando a luz do sol nasce. Eu não sei que hora que José ouviu
que Maria estava grávida. Mas muito provavelmente já não dava para iniciar aquela viagem. Então o que ele faz, pastor? Ele faz o que todo mundo quando vai viajar faz, véio. O que, pastor? Eu não sei você, eu faço isso. Vou lá no guarda-roupa, na verdade eu nada, né? Quem faz é a irmã Ayla. Vai lá no guarda-roupa, abre o guarda-roupa. É assim que você faz ou não? Tira lá uns par de roupa, coloca dentro da mala, notebook dentro da mochila, assim ou não? Pega lá sua necessaire com a pasta de dente, uma escova de dente, higiene pessoal, agrupa e coloca lá, bem fácil, para na hora que o dia amanhecer, abrir a porta, já pegar a mala, a mochila e vazar. Eu imagino José fazendo isso. Você consegue imaginar comigo? Olha para cá. Abriu o guarda-roupa, arrumou a mala, ajeitou tudo e deitou. Só que tem noite que é comprida. Você já passou por uma noite comprida? O que é noite comprida, pastor? É aquela que a gente arranca o lençol 2 ou 3 vezes, mas não dorme. Vira para lá, vira para cá. Levanta, vai no banheiro, toma água, volta, ajoelha, ora. E nada, nada, nada. Só que, eu não sei vocês, eu nunca consegui vencer o sono. Todas as minhas tentativas de jejum por mais de 48 horas foram falhas. Por quê, pastor? Porque eu consegui ficar sem beber água e sem comer. Só que eu não consegui ficar sem cochilar. Jejum atento, nunca consegui mais de 48 horas. E se tiver alguém que conseguiu, parabéns. Acordado, sem comer e sem beber por mais de 48 horas, parabéns para quem conseguiu. Eu nunca consegui. O máximo que eu consegui, pastor, foi próximo de 48 horas. Mas eu já estava debilitado um tanto. Quando eu pensei que não, eu dei uma pescada funda. Sabe quando você acorda assustado? Porque a gente vence a fome e até a sede, mas o cérebro não consegue vencer o sono. Impressionante. José não conseguiu vencer o sono. Em algum momento ele dormiu. E na hora que ele dormiu, quem me ouve diz amém. Lá vem o anjo. Só os espirituais vão entender. Ô José, eu estou entrando no seu sonho para te dizer que você já está com a mala pronta para ir. Mas a ordem de Deus é para você ficar, viu? Imagina o dia amanhecendo, José olhando para a tarde do dia anterior, dizendo, ontem antes da noite chegar eu estava pensando em ir embora. Mas agora que o sonho amanheceu, Deus mudou toda a minha trajetória. Eu não vou mais, agora eu vou ficar. Só que sabe esse anjo, este mesmo, não foi embora para sempre não. É por isso que esse texto me chamou muita atenção. Porque Deus não é de falar muito por sonho. Nesse texto, Deus fala 3 vezes. José é o único sonhador da Bíblia que sonhou 3 vezes. Sabe esse anjo? Que veio na vida dele quando ele estava decidido a ir e disse, fique. Pois é, ele voltou. E voltou quando José já tinha se conformado a ficar. Ele já tinha decidido, se Deus quer que eu fique, eu vou ficar. Só que quando ele está decidido a ficar, o mesmo anjo vem e diz, ô José, eu vim te dizer que está na hora de você ir. E não é pessoal, tá José? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem está mandando você ir, é o que me mandou vir trazer recado aqui. Então não é eu, não é o anjo. Porque dá até para apelar com o anjo, sim ou não? Se ontem eu quero ir, o anjo diz, não, você não vai, fica. Aí de repente eu decido, então tá bom, eu fico. Imagine José voltando para o guarda-roupa, amarrando tudo, arrumando tudo direitinho. Desfez as malas. Quando ele deita na cama e dorme de novo, vem o anjo e diz, ô José, leva a mal não, pode fazer a mala de novo, porque está na hora de você ir. Não, pastor, não está escrito no texto, não é porque você não leu. Lê com atenção que você vai ver que é isso. E aí ele diz, então tá bom, então eu vou. Aí quando ele chega de mudança, quem já mudou aqui? Levanta a mão. Irmão, vou falar um trem para vocês aqui. O trem difícil é o tal da mudança. E as mulheres ficam em cima da gente, não é assim, pastor? Porque elas arrumam o essencial. Mas a maior parte do negócio, prega aqui, ó, a panela ali, ó, o meu armário aqui, ó, o guarda-roupa aqui, e não sei o que. E a gente vai para lá e vem para cá. É uns 40 dias para a gente começar a se localizar de novo. É ou não é?
Imagine José chegando lá no Egito. Olha para mim aqui. Sabe aquele anjo? Estou terminando, hein? Aquele mesmo anjo, sabe ou não? Voltou pela terceira vez. Na primeira vez o anjo veio e disse: você vai ficar, mesmo decidido a ir. Na segunda vez o anjo veio e disse: você vai, mesmo que já concordou em ficar. E agora que ele foi, acredite vocês se quiserem ou não, o anjo veio e disse: ô José, não leva a mal não, mas está na hora de voltar. E aí, está preparado? Ô pastor, achei que você não ia pregar nada relacionado à missão. Você achou mesmo que eu ia perder uma oportunidade dessa? Você está preparado? Você está preparada, minha irmã? Você está preparado, obreiro? Estão preparados, pastores? Preparados para quê, pastor? Você está preparado, Neemias? Está preparado, minha irmã? Irmã Keila, está preparada? Tá, Carol? Preparado, Alex? Igor, vocês estão preparados? Preparados para quê, pastor? Para entregar completamente o volante da tua existência na mão daquele que não perde a direção. Aleluia. Você está preparado para deixar o Deus Todo-Poderoso assumir as rédeas da tua vida e dizer: se eu quiser que você fica, você fica. Se eu quiser que você vai, você vai. E se eu quiser que você volta, você volta. Porque quem manda na tua vida não é você. Quem manda na tua vida sou eu. Melhor aí, pastor? Estou tentando. Eu gosto muito do Salmo 17, versículo 5, que diz assim: guia os meus passos nos teus caminhos, para que não tropecem os meus pés. Diga em alto e bom som para mim ouvir. Diga assim: os passos são meus, porque os pés são meus. Agora, os caminhos são teus. O salmista no Salmo 17, versículo 5 disse: guia os meus passos nos teus caminhos, para que não tropece os meus pés. Porque eu reconheço que os passos são meus e os pés são meus. Agora os caminhos. Dê a mão para esse crente que está do teu lado e diga para ele: Deus está a fim de governar a tua vida. E aí, você deixa? E se Deus chamar essa noite alguém para o campo missionário? E se Deus chamar você agora e fazer as suas entranhas espirituais se estremecerem? E se Deus dizer para você: abre mão do teu trabalho, abre mão dos teus ganhos, abre mão da tua casa, das tuas regalias, e vem, porque agora sou eu que te levo, não é você que vai. Você está disposto? O meu corpo está todo arrepiado aqui, eu estou sentindo graça de Deus para pregar. Porque o Patrick, é Patrick, pastor? Porque o Patrick estava bem aqui no Brasil até outro dia. E aí Deus disse: vai largar tudo e eu vou te levar lá para a Colômbia. É isso que o senhor foi? Bolívia. E aí o mesmo Deus que pegou ele aqui quando estava tudo bem e levou para lá, também foi lá e disse: está na hora de você voltar. Porque na presença de Deus, quem governa a nossa vida não somos nós. É por isso que Jesus em João 3 diz que assim é quem é nascido do Espírito. Não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai, porque é o Espírito que assopra e leva. Levante as suas duas mãos, por favor, e com as mãos levante a tua voz para adorar. Deus quer te guiar. Deus quer te guiar. Está chegando a hora de Deus levantar mais missionários nesse campo. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Não sei se você recebe, mas eu vou falar. Tem gente que queria mudar de endereço e Deus está dizendo: não vai mudar. Tem gente que não queria mudar de endereço e Deus está dizendo: mas vai mudar.
E tem gente que até mudou de endereço e Deus diz: pois eu vou te trazer de volta. E se você não está gostando, reclama com aquele que sabe para onde te leva e para onde te traz. Se Deus quiser que você fica, você fica. Se Deus quiser que você vai, você vai. Agora, se Deus quiser que você volte, não resista. Irmão Vevé, você cresceu chutando bola lá na beira da lagoa, rapaz, debaixo da minha casa. Aí lá vem o vento do Espírito e diz: quer saber? Esse menino aqui vai se perder na criminalidade, vai se envolver no crime. Eu não vou deixar esse menino aqui não. Eu vou levantar ele daqui com o vento poderoso do meu Espírito. Aí o vento poderoso do Espírito assoprou lá na beira da lagoa, na cidade de Paba, comunidade carente, e fez o Vevé pousar aqui dentro de uma aldeia indígena. Aí o Vevé bateu os olhos lá numa índiazinha, Neemias. Não deu outro, o coração palpitou e está aqui até hoje. Por quê? Porque quem manda na nossa vida não somos nós. Oh, me ajude a pregar, por favor. Dê a mão para esse crente de novo. Diga para ele: Deus quer guiar você. Pare de sofrer. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te trazer. Só quem tem glória a Deus na boca pode liberar essa noite. Só aqui. Só mais uma lição. Eu apliquei uma lição só. Qual, pastor? A geográfica. Mas tem muitas lições nesse texto. Tinha pelo menos umas 7. Mas eu também não sou louco de prender vocês mais tempo nenhum aqui. Mais uma só. Quer ouvir? Diz amém. Uma só. Essa. A graça de Deus está pronta para nos ajudar. Até quando nós já decidimos errar? Eu não creio não, pastor. É porque você não está lendo a Bíblia. Diz a Bíblia que ele projetou ir embora, sim ou não? Irmão, sabe o que é você pensar num homem que ama uma mulher e está indo embora e sabe que não vai ver ela mais? Sabe o que é um homem que está jogando o futuro dele na lata do lixo por uma decisão precipitada? É o José aqui, ó. A situação se tornou tão difícil para ele que ele projetou ir embora, sim ou não? Só que a graça de Deus veio e disse: você quer, mas não pode. Meu Deus. E ainda que você quisesse, pudesse, não deveria. Porque tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Só que quando eu junto o querer com o poder, é muito difícil eu não fazer, sim ou não? Porque assim como tem coisa que eu quero, mas não posso, e tem coisa que eu posso, mas não quero, tem coisas também que eu posso e quero, que eu quero e posso. E aí o que é que vai me prender, pastor? Em fazer algo que eu quero e posso? Apenas o dever. Eu quero e posso, mas não devo. E por que você não deve, pastor? Porque a graça pôs freio nas minhas decisões erradas. Eu preguei recentemente sobre isso lá em Ribeirão Preto, num grande evento para umas 15 mil pessoas. E deu uma repercussão na mídia muito grande. Qual, pastor? Eu disse que para quem Deus chamou com chamado específico, não existe livre-arbítrio. E aí tem um monte de gente que bateu em mim. Eu pensava que o pastor era arminiano. Eu pensava que o pastor era pentecostal. E é claro que eu sou arminiano. É claro que eu sou pentecostal. Agora, uma coisa é chamado geral. Outra coisa é chamado específico. O que é chamado geral, pastor? A graça que custou muito caro para Jesus não é de graça para nós, sim ou não? É de graça ou não é, irmãos? Mas não é irresistível. Para a salvação não. Se eu quiser dar essa Bíblia para alguns dos senhores aqui agora, vocês são obrigados a aceitar? Por mais que eu estou dando de graça, vocês são obrigados a aceitar? Então quer dizer que é de graça, mas não sou obrigado a aceitar, sim ou não? Isso aqui é chamado geral, chamado a salvação. Agora, diferente de chamado a salvação, é chamado específico. Chamado específico, quando eu não quero aceitar, Deus vai. Não, você vai aceitar sim. Mas eu não quero. Pois é, mas aqui agora você não tem livre-arbítrio mais não. A partir do momento que você aceitou o chamado específico, agora não é você que decide, agora quem decide sou eu.
Ou sou só eu, olha para mim aqui, ou sou só eu, pastores, que visitei querendo ser visitado? Ou sou só eu que abracei querendo ser abraçado? Ou sou só eu que amei querendo ser amado? Ou sou só eu que ofertei querendo ser ofertado? Quantos aqui já fizeram algo que não queriam, mas pelo chamado se viram na obrigação de fazer? Levante a mão. E por que eu fiz, pastor, mesmo quando eu não queria? Porque a graça de Deus, o chamado específico, não nos dá opções. Chorando ou sorrindo, você vai. Tem alguém recebendo o que Deus está falando aqui, ou eu estou sozinho aqui esta noite? Ele diz: eu não vou mais ficar aqui, agora eu vou embora. A graça disse e diz, veio e disse: não, você fica assim. Fica. Neemias, você já profetizou sobre a minha vida, rapaz, e eu estou vivendo muita coisa do que Deus usou você aquele dia para falar. Eu queria ter salvado aquele áudio. Infelizmente a internet é isso, acabei perdendo. Agora sou eu que profetizo sobre a sua. Não existe livre-arbítrio para você mais. E não resista a essa vontade, porque a vontade de Deus é como uma enxurrada que só aumenta o volume da correnteza, e não existe barreira capaz de resistir quando a água do Espírito quer arrastar. Deus tem um ministério contigo na terra, homem. Ai meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui, gente. E aí, pastor, e aí, escuta aqui. Se fosse eu quem decidisse o que eu quero, o Jonas tinha fugido e Deus não tinha feito nada com ele. Jonas, você vai pregar em Nínive? Ele diz: não vou não. Vai, você vai pregar em Nínive. Olhe para esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim: você vai sim. Você vai, diga para ele: vai. É só uma questão de tempo para você ver se não vai. Deus poderia ter matado Jonas, sim ou não? Porque tem um monte de gente pregando isso. Se você não fizer, Deus vai te matar. Não, não. Deus só vai fazer as águas balançarem e o vento assoprar, para você entender que nem morto dá para fugir daquilo que Ele te prometeu. Aí alguém prega diferente ainda, Alcântara. Sabe o que outros estão pregando? E isso aqui eu acho um equívoco perigosíssimo. Tem gente pregando assim, ó: se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. Se fosse assim, o pastor Valdo não seria presidente dessa igreja hoje. Porque quantas vezes que ele disse: eu não vou fazer, e Deus diz: vai, você vai fazer sim. Vai. Você vai. E tem uma coisa, você vai fazer tanto que daqui uns dias eu ainda te coloco como presidente dessa obra, para você entender que quem manda na obra sou eu. Tem dia que a gente quer desviar, igual o Jonas. Será que eu acho que eu estou pregando é só para mim? Parece que esse povo não está crendo no que eu estou falando, não. Será que é só eu que teve dia que acordei e disse: não, quer saber? Agora eu não mexo com isso mais. Daí a pouco lá vem as ondas do Espírito. Jonas disse: para Nínive eu não vou, eu prefiro ir para o fim do mundo. Porque é isso que é Társis. Fronteiras desconhecidas pela navegação atual, contemporânea dos dias dele. Ele preferia ir para o fim do mundo do que ir para Nínive. Aí lá vem Deus dizendo: eu tenho o vento poderoso do Espírito para balançar as águas e te tirar do porão. E eu nem vou levantar alguém para fazer no teu lugar. Eu já tenho um submarino de plantão para pegar profeta fujão e conduzir de volta para o endereço do chamado. Porque da minha presença ninguém corre, Jonas. E quem tenta correr da minha presença, o chamado corre atrás dele, Jonas. Você está recebendo o que Deus está falando contigo aí? Está recebendo? Jeremias um dia disse assim, pastores: ó, eu vou parar de pregar. Viu, tia Lu? Um dia Jeremias diz assim: ó, eu vou parar de pregar. Quando ele pensou por alguns segundos, ele diz: o problema é que não dá. E por que não dá, Jeremias? Porque não sou eu que decido se para ou se continuo. Quando eu penso aqui em parar de pregar, as brasas do chamado começam a acender aqui. E vem queimando no tutano dos ossos. O que é isso, pastor? Não dá para parar, não dá para desistir, não dá para desviar.
Você não está recebendo o que Deus está falando, não? Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir desistir, você não vai conseguir desviar. A única coisa que você será capaz de aceitar para doer menos. Porque quem Deus chamou para a obra missionária, não existe plano B. Então, para mim encerrar a mensagem agora, diga para essa pessoa do teu lado: aceita, que dói menos. Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui. Aceita, que dói menos. Aceita, que dói menos. Eu não consigo esconder minha história de vocês, até porque minha fatia biográfica, ela está exposta visceralmente para vocês. Vocês conhecem aqui a minha vida nos bastidores. Não são apenas dias ou meses, são anos e anos, mais de uma década que nos relacionamos. Então não tem como eu esconder nada da minha biografia. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que na página mais obscura da minha vida, onde eu pensei em desistir, onde eu achei que eu não ia dar conta de prosseguir, a graça de Deus foi lá e disse: vai. Senhor, mas o Senhor tem um monte aí, Senhor, eu não aguento mais essa decepção. Não, mas eu quero você. Por que, Senhor? Porque eu não desisto de você, nem mesmo quando você mesmo já desistiu. Ai, eu acho que eu ouvi um glória a Deus. Tem uma mão levantada lá atrás, lá, ó. Eu não desisto de você, eu não abro mão de você. Você está recebendo o que Deus está falando aqui? É amor demais. É Deus dizendo: eu não desisto de você, nem quando você mesmo já desistiu. Repita comigo: graça. Fale mais alto: graça. Tem 47 minutos que eu estou pregando, e eu pedi para vocês só 10. Sabe o que significa isso? Que a mensagem não acabou não, mas o tempo sim. Fique de pé comigo, por favor. Igor, diz a ciência que uma aula pedagógica que traz resultados na psique para absorção na memória fotográfica exige no mínimo 50 minutos. Ou melhor, não mais do que 50 minutos, não no mínimo, não mais. Então não vou extrapolar não, porque senão você vai desaprender o que eu acabei de ensinar. 50 minutos já é suficiente. Agora eu tenho 2 para orar com você. Dê a mão para esse crente do teu lado, vai. Levanta a mão dele para cima, por favor. Ele é um vencedor, ela é uma vencedora. Sabe por quê? Porque Deus vai dar sonhos espirituais para mostrar para muita gente que a obra missionária está contando com você. Em nome de Jesus, Senhor, eu termino a minha participação aqui essa noite muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem controlado a minha vida. O Senhor tem dado as diretrizes para a minha existência. E eu te agradeço principalmente, Senhor, porque todas as vezes que eu pensei em desistir, todas as vezes que eu pensei em desviar, todas as vezes que eu quis jogar fora o ministério que o Senhor me deu, a sua graça estava lá para me ajudar a acertar, até quando eu já tinha decidido a errar. Que esta mesma graça que me ajudou a acertar todas as vezes que eu decidi errar, venha também sobre a vida dos teus servos aqui essa noite, e que os teus filhos possam viver esta dimensão da condução do teu Espírito para coisas novas e extraordinárias, em nome de Jesus. Quantos pode dizer amém? Abraça aí pelo menos uns 3 e diga: se prepare para sonhar. Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu quero pregar na sua igreja, viu, Neemias? Pra você entender a dimensão do que Deus falou contigo. Você não é bobo, você já entendeu. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. O pastor Valdo pediu para me perguntar se tem alguém para Jesus. E se tem, vem depressa que eu quero pôr a mão na sua cabeça aqui agora. Tem alguém para Jesus essa noite? Jesus te ama e te chama. E não tente correr, porque não vai conseguir não, viu? Tem alguém para Jesus? Uma vida para Jesus? Uma alma para Jesus? Pastor Valdo, pelo que eu entendi, não tem.